Surgiu esse tweet na minha timeline, né, que é o cara falando o seguinte: por que o protestante se tornou careta e o católico não, se teoricamente o católico é mais rígido? Minhas respostas são muito simples, né, que existe essa percepção de que existe uma rigidez maior dentro do catolicismo, porque o catolicismo, ele se apresenta como tendo toda uma hierarquia, uma estrutura, que é o que oficializa as doutrinas do catolicismo, né? Aí a humanidade ela tem essa mentalidade enraizada, né, de que a estrutura de poder é o que oficializa a regra, né? A gente tem muito isso, por exemplo, com lei, né, cara? A gente pensa que é porque uma lei tá escrita, ela tá correta. Você não vai questionar a lei, você não pode questionar a lei, você não pode descumprir essa lei. Você tem que seguir essa lei, se você quiser mudar, você vai ter que passar outra lei ou passar pela justiça para conseguir mudar essa lei. E o que eu tô falando aqui vai muito além de você dizer se essa religião X ou religião Y está correta ou não, qual é que é a religião certa e tal. O lance aqui todo é sobre a mentalidade das pessoas, né? O que as pessoas veem que elas pensam que é o correto porque, tipo, elas dão poder a estruturas hierárquicas, né? Elas não dão poder ao fato, à realidade. Tem aquele famoso vídeo do debate do Cogos com o Marcelo Brigadeiro, né? Que o Marcelo Brigadeiro ele insiste que se tá na lei tem que ser seguido, né? Aí o Cogos ele manda que, pô, então se escrever aqui no papel que você tem que dar um soco na própria cara, então isso valeu. Ele fala que não, não valeu porque para valer tem que passar no Congresso, tem que ser votado, tem que ser por meios democráticos e tal. Isso não dá legitimidade verdadeira para a lei. O que dá legitimidade para uma lei de fato é se ela é válida ou não, se você deve seguir ela ou não. E é por isso que, por exemplo, muitos regimes fascistas eles dão errado, né? Porque depois que o líder morre, depois que a figura de autoridade morre, o regime acabou. A gente viu isso na Itália com Mussolini, a gente viu isso na Alemanha com Hitler. Até em casos que não são do fascismo em cima de coisas mais autoritárias, como por exemplo foi o caso do Stalin na Rússia. O Stalin morreu, a União Soviética começou a decair. E isso se deve muito a esse fato de que as pessoas elas enxergam a figura da autoridade como o que dá de fato poder a ela decidir o que é certo ou errado. No caso da Igreja Católica, como eu tô falando aqui, é o Papa, né? O Papa ele é a última palavra. Se o Papa falou, se o Papa considerou como o ex-cátedra lá deles, né? Então é um fato, você não pode questionar isso. As pessoas pensam então que, então a Igreja Católica ela é muito mais rígida porque tem essa figura de autoridade aqui que ela garante que existam essas regras, essas leis que oficializam o que é ou não uma heresia, enquanto nas igrejas protestantes, como existe essa diversidade de igrejas, né, como existem várias doutrinas diferentes, com várias crenças diferentes, um luterano não acredita em uma coisa que um evangélico, com um neopentecostal acredita. Então, para eles, eles veem isso como, tipo assim, essa estrutura aqui ela não existe, não existe uma estrutura oficial para dar a ordem, então não existe uma ordenação, não existe leis que as pessoas sigam de verdade, cada um segue o que acreditar e pronto. Sendo que, na verdade, o que acontece é que existem sim leis, existem sim regras que eles seguem de fato, e vários dessas denominações protestantes seguem regras em comum, só que para essas regras fundamentais que não foram estabelecidas por uma estrutura hierárquica, mas sim por um texto ou porque eles consideram como uma verdade universal, né? Vindo da palavra diretamente de Deus, ela vale mais do que qualquer lei, qualquer regra que um ser humano faça. Ao ponto que você tem, por exemplo, santos que pregavam heresias. Christian Martin, por exemplo, ele pregava sobre subordinacionismo, né, uma crença que depois, posteriormente, foi considerada como uma heresia pela Igreja Católica. Mesmo assim, ele é considerado como santo, porque a heresia não retroage, né, vira uma coisa meio que legalismo. Uma decisão do Papa posterior, de um Papa muito posterior à época dele, vale acima da crença que ele pregava na época, ele discutia que era o correto na época, e mesmo assim ele é um santo, ele é uma pessoa que a igreja acredita que ele foi de fato elevado aos céus, que virou uma pessoa que está no paraíso, que foi aceito mesmo errando. No fim das contas, você percebe que não existe uma grande diferença entre isso e o que os protestantes fazem. O que acontece aqui é essa hierarquia não de fato é a criadora dessas regras, né? No final das contas, o que define as regras de verdade é o que você acredita que você vai seguir. E é sobre isso que eu tô falando aqui no vídeo, não é sobre religião, sobre política em si. É sobre como você vive a sua vida. Quando você vive a sua vida seguindo regras que você percebe que são o certo, o correto a se fazer, não existe nenhuma hierarquia, não existe nenhum poder, nenhuma estrutura de poder que pode te impedir de seguir as regras que você acredita que são as certas.
É por isso que é muito importante você trabalhar na mentalidade da pessoa. Não é só você tentar mudar o sistema como um todo, né? Mudar o sistema não adianta se você não conseguir mudar a mentalidade das pessoas, daquele grupo de pessoas específico. Se torna uma coisa de extrema necessidade você conseguir mover a mente da pessoa pro negócio que você quer, pro ponto que você quer. Você conseguir convencer que o que você está pregando é o correto. Não é porque foi estabelecido por leis, por concílios, por votação, que a coisa é correta. É porque você acredita que o que está fazendo que o que você está fazendo é o correto, que aquilo lá é o ponto certo que você tem que seguir. Mas infelizmente a gente vive num tempo, num período histórico, né, que as pessoas elas não entendem isso, que o certo é o certo, independente do que a maioria das pessoas estejam fazendo. Se você vê as pessoas discutindo, falando que o céu é vermelho ou não, você sabe que o céu é azul. Não importa se essas pessoas aqui, esse grupo de pessoas, acha que o céu é vermelho. Teve até um estudo feito há muito tempo atrás né, sobre testosterona, né? Eu falei isso num vídeo passado, que pessoas com baixa testosterona, pessoas que não têm essa força, né? Elas são incapazes de... são muito mais, é muito mais difícil para elas é, desobedecer à vontade da maioria, né? Não seguir a vontade do bando. Então, quando você não demonstra que você está se opondo a essa maioria, que você não discorda dessa maioria porque você acredita realmente que você está correto, você se rende, você abaixa a cabeça, isso é uma demonstração de fraqueza, uma demonstração de baixa testosterona, como eu falei aqui. É como eu falei nos vídeos anteriores, que não basta você eleger uma pessoa e botar ela lá para ela fazer tudo por você. Você tem que mudar essa mentalidade, tem que mudar o seu jeito de ser. Porque você botar alguém lá para mudar a estrutura de poder não vai adiantar nada se a maioria não concordar com ele, porque a estrutura do poder ela é regida pela maioria. Se você for lá com um grupo específico X de pessoas, você não vai conseguir lutar contra essa maioria. Essa maioria vai vencer você. As coisas têm que mudar pra você. Você tem que se mudar. Você tem que mudar o jeito de pensar, o jeito que você vê o mundo, o jeito como você acredita que as coisas deveriam ser. Se você acha que o que você está fazendo aqui, X coisa é o certo, você tem que aplicar essa coisa que você acredita que seja o certo. Você não pode ir pela vontade popular, pela vontade das pessoas, pelo que a maioria acredita que é o certo a se seguir. Você tem que fazer porque você vê motivo para aquilo ser feito. Você tem que fazer porque você acredita que aquilo é o correto. Eu até mencionei aqui embaixo num comentário, né, a frase do Franco Freda, que ele é um autor italiano, né, acusado de extremismo e tal, que ele falou o seguinte: é muito mais fácil um boi se manter dentro do pasto se você deixa ele rugir e agir como se fosse um touro de vez em quando. Você pode criar essa estrutura de poder e mostrar aqui, ó, você pode criar mudanças através dessa estrutura. Só você entrar aqui e fazer parte. Essa crença popular de que se você entrar dentro da estrutura e tentar mudar ela através da própria estrutura, vai adiantar alguma coisa. É como o Olavo dizia, cara, você não pode criar uma democracia dentro de uma ditadura de meios democráticos. Para acabar com uma ditadura, você tem que ir pelo meio da força. Porque existe uma figura de autoridade dentro de um partido, uma pessoa, que dá autorização para aquela estrutura seguir. E as pessoas veem poder nessa figura. A única forma de você conseguir esse poder para mudar as coisas é você depor essa figura, você acabar com a imagem dela. Você destruir essa figura tanto metaforicamente quanto fisicamente. Você mostrar que ela não tem poder sobre você e que ela não precisa ter poder sobre os outros. É isso aí, então, o vídeo de hoje, pessoal. Quem assistiu até aqui, muito obrigado. Aqui em cima a gente tem um QR Code que é para doações aqui pro canal. Se você não é inscrito ainda, considere se inscrever, porque eu tô quase conseguindo o número de inscritos necessário para conseguir monetizar aqui o canal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se não gostou, deixe seu dislike. Da mesma forma, os comentários aqui estão sempre abertos para quem quiser discutir. É isso aí então, valeu, fui.